Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo da série Lendo e Comentando Agostinho de Hipona. Pois é, a obra clássica de Agostinho, Confissões, para você, meu querido, que até hoje não teve tempo nem oportunidade de ler. Agora estamos aqui na internet da vida, compartilhando tanto a leitura quanto os comentários, né? Eu estou comentando aquilo que eu estou entendendo aqui desta obra clássica, e hoje, com a graça de Deus, pretendo fechar aqui o livro 1, né? Seria uma espécie de capítulo 1, versículos 29, 30 e 31, ok? Você que não tem tempo de estudar, de ler, você poderá aí acompanhar. Sugiro que você comece do começo, lá desde o primeiro vídeo, para você entendendo aqui. Agostinho vai falando desde o início aqui da sua tenridade, ele vai falando quando ele era bebê, né, que já está fechando aqui na adolescência, essa obra clássica, né, de Agostinho, Confissões. Ele relata ali o tempo em que viveu sem Deus, né, e nós vamos seguindo, né. É importante, não posso deixar de pedir você que dê o like, comente, compartilhe aí nos grupinhos de Facebook, WhatsApp, Telegram, onde você puder compartilhar para você ajudar a engajar o canal, né. Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, procurando compartilhar conhecimento, estamos aprendendo juntos. Eu não me coloco como sabichão, como um grande mestre, não. Eu entendo que eu sou estudante como você e juntos estamos crescendo. Estamos aprendendo juntos, é uma troca de conhecimento, eu aqui, você aí, certo? E se você entende que nessa troca de conhecimento você tem sido abençoado, peço a você que possa ser um apoiador do nosso canal, né? Se você tem sentido isso no coração, seja um apoiador do nosso canal a partir de R$ 5 mensais, 5, 10, 15, dentro das suas posses. Talvez dentro da sua possibilidade você possa ter mais, não sei. Deus está tocando no seu coração. Seja apoiador do nosso canal. Aqui abaixo no link da descrição tem o link do apoio. Se você vai entrar lá, você vai se tornar um apoiador mensal. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp. Quando batermos a meta financeira, que você vai ver o valor da meta financeira, nós vamos começar a sortear livros de teologia para vocês que forem ou se tornarem apoiadores, ok? E você também pode ajudar o canal de outra maneira. Aqui no link da descrição também você vai ver o curso de idiomas bíblicos, hebraico e grego, com um certificado no final. O nosso querido pastor Neto Andrade, que é um pastor, que é mestre, conhecedor dos idiomas, dos originais. Se você, estamos em parceria com o curso dele, se você adquirir esse curso, você vai estar abençoando também o nosso canal financeiramente, ok? Muito bem, vamos lá. Capítulo 1, no finalzinho, verso 29, olha o que diz Agostinho na sua obra Confissões. Faz uma oração ele, né? Olha, Senhor Deus, sim, olha com paciência como costumas fazer. Com quanto cuidado os filhos dos homens observam a propriedade das regras das letras e sílabas, recebidas daqueles que falaram antes deles, negligenciando a perene aliança da salvação eterna recebida de ti. Tanto que, se um professor ou um aprendiz das antigas regras de ortografia, contrariando as leis da gramática, escrever a expressão ser humano sem o H, ofenderá mais seus leitores do que ele, um ser humano, odiasse outro ser humano, contrariando as tuas normas. Ele, como adolescente, ele percebeu isso, olha só, homens, né, que não tinham comunhão com Deus, não conheciam a Deus, um mestre poderia ofender, olha essa observação dele, interessante. Ele percebeu que esses mestres ofendiam mais as pessoas cometendo um erro de ortografia do que ofendesse essas pessoas matando um ser humano, matando um semelhante. Então ele usou essa expressão. As pessoas se ofenderiam muito mais se ele escrevesse ser humano, humano sem H, do que se ele matasse um ser humano. Muitos ficariam indiferentes. Então ele observa como adolescente o quão distante os homens estão ao ponto de negligenciarem estas coisas, né? Que coisa, né? E demais, como se algum inimigo pudesse ser mais danoso do que o ódio que o inflama. Ou se pudesse, com seu ódio, provocar feridas mais fundas no perseguido do que na sua própria alma de perseguidor. Com certeza, nenhum conhecimento das letras pode ser tão natural como um registro da consciência de que ele está fazendo para o outro o que detestaria que o outro lhe fizesse.
como são ocultas as tuas leis, ó Deus. Tu que és o único grande que em silêncio habita no alto. Ele cita Isaías 33:5. E administra por meio de uma lei incansável a justiça cega contra desejos desregrados. Buscando a fama da eloquência, um homem postado diante de um juízo humano, cercado por uma multidão humana, ao fazer um pronunciamento contra seu inimigo, movido pelo ódio mais feroz, tomará o máximo cuidado para não assassinar o termo ser humano ao cometer um lapso de pronúncia, mas sem atentar com fúria de seu espírito para o assassinato real de um ser humano. Ele não revela aqui, mas será que ele observou isso literalmente? Ou apenas um exemplo hipotético? Ele percebeu isso, ele, como disse, foi exemplo hipotético, não se foi de maneira literal que ele observou isso. Pessoas não atentando para a fúria de uma pessoa, de um indivíduo que teria cometido um assassinato, mas estavam muito mais preocupadas com o fato desse indivíduo, que era um mestre, talvez ele tenha observado de fato isso acontecido, né? Que escreveu ou esqueceu de escrever corretamente a palavra ser humano. Interessante, né? Verso 30 ele diz: esse era o mundo cujo limiar eu estava na infância. Olha só. Esse foi o estágio onde eu mais temia cometer um barbarismo do que, após cometer um, invejar aqueles que não o haviam cometido. Digo e confesso a ti, meu Deus, essas coisas pelas quais eu era elogiado por aqueles a quem obedecer era para mim perfeita virtude. Pois eu não enxergava o abismo da abjeção no qual fui excluído da tua presença. Salmo 31:22. Olha só que interessante. Digo e confesso a ti, meu Deus, essas coisas pelas quais eu era elogiado por aqueles a quem obedecer era para mim perfeita virtude. Ou seja, ele se colocando como uma pessoa distante de Deus, que não conhecia o Senhor. Ele tinha prazer, né? Ele entendia que essas pessoas, as quais eram seus mestres, ainda que, né, anteriormente ele disse que foi muito punido muitas vezes por eles, mas eram pessoas respeitadas, certo? Então tais pessoas ele via perfeita virtude, eram pessoas acima de qualquer suspeita. Então ele dizia que obedecia a essas pessoas, mas ao mesmo tempo obedecia, e às vezes até concordando com a postura e o pensamento delas, mas ele entendia que, assim como elas, ele também estava cego, espiritualmente. Aí diz mais aqui: aos teus olhos, o que havia de mais vergonhoso do que desagradar até a mim mesmo, enganando com inúmeras mentiras meu tutor, meus mestres, meus pais, por amor do jogo, pelo ardente desejo de ver espetáculos frívolos e pela inquietante vontade de imitá-los? Olha o que ele diz: furtos também eu cometi, da despensa e mesa de meus pais, escravizado pela ganância, ou a fim de ter algo para dar aos outros meninos que me vendiam seus brinquedos, dos quais ao mesmo tempo eles não gostavam menos do que eu. Aí ele começa a confessar que coisa assim de adolescente, né? Mas que ele entende que eram pecados e que eram coisas aos olhos de Deus graves, né? Ele roubava, cometia furtos da despensa dos meus pais. Disse que ele estava escravizado, como menino, ele estava escravizado pela ganância de ter brinquedos. Ele entendia que tudo isso ele cometia por não conhecer o Senhor. Cometeu furtos, vivia na mentira, né? Elogiava, admirava seus tutores, seus mestres, que também cometiam as mesmas coisas, pessoas que não conheciam a Deus. Mas nesse jogo, eu muitas vezes procurei conquistas fraudulentas motivadas pelo vaidoso desejo de aparecer. E o que eu tanto detestava ter de suportar, ou quando descobria, censurava com muita veemência, como que eu mesmo fazia em relação a outros. E quando era descoberto e censurado por essas mesmas coisas, eu preferia brigar a ceder. Será essa a inocência da infância? Ou seja, imagina, deveria ter quantos anos aqui? 12, 13, 14, 15. Ele se vangloriava de algumas coisas que ele praticava. Ele diz aqui nesse jogo em que muitas vezes procurei conquistas fraudulentas motivada pelo vaidoso desejo de aparecer. Eu preguei sobre uma coisa sobre essa, algo sobre isso, assim, sobre esse tema, agora no último domingo na minha igreja, né? Existem pessoas que gostam, querem aparecer, elas se sentem realizadas, né? Hoje tem a internet, né? Enquanto ela não receber a quantidade de likes da postagem dela, enquanto ela não aparecer, ela não se segue, ela não se sente bem. É um desejo vaidoso,
um desejo do homem caído. E ele reconhece isso, né? Vem demais aqui. De modo algum, Senhor, de modo algum, clamo por tua misericórdia, meu Deus. Pois esses mesmos pecados, com o passar dos anos, esses mesmos pecados são transferidos de tutores e mestres, de nozes e bolas e pássaros, para magistrados e reis, para o ouro e terras e escravos. Exatamente como punições mais severas substituem a palmatória. Foi em relação à humilde estatura da infância que tu, nosso rei, recomendaste como um emblema de humildade quando declaraste: pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas, as crianças. Mateus 19,14. Então, ele percebeu que esse ciclo de pecado, né, eram transferidos, eram repassados de mestres para alunos que se tornavam mestres, eram passados para magistrados, juízes, reis, para as pessoas, né, onde ele percebia que essas mesmas pessoas ignoravam uma virtude que é essencial e é ensinada no cristianismo, que é a humildade, né? Aí ele vai citar Mateus 19,14. Vocês precisam ser como crianças humildes, porque o reino dos céus pertence a elas, né? E fechando esse capítulo, o verso 31, ele vai dizer: no entanto, Senhor, a ti, Criador e governante do universo, excelentíssimo e boníssimo, graças seriam devidas a ti, que és nosso Deus, mesmo que me houvesse destinado a viver somente a infância. Pois até nessa época eu existi e vivi sem ti. E tendo sobre mim uma providência divina de bem-estar, um traço milagroso daquela unidade de onde eu provinha, preservei por meio de um sentimento íntimo as integridades dos sentidos, e nessas pequenas buscas e em meus pensamentos sobre coisas pequenas aprendi a deleitar-me na verdade. Detestava ser enganado, tinha uma poderosa memória, o dom de discursar em público e o incentivo da amizade evitava a dor, a baixeza e a ignorância. Numa criatura tão pequena, isso tudo não era maravilhoso? Não era admirável? Mas tudo são dádivas do meu Deus. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que ele confessa suas mazelas, seus pecados, ele diz, mesmo na minha infância, eu existi, vivi e senti. Certo? Eu experimentei a vida, mesmo na infância e na adolescência. Então ele diz aqui, aprendi a deleitar-me na verdade. Mesmo cometendo erros, alguns pecados, eu gostava de ouvir a verdade. Detestava ser enganado. E quando alguém enganava ele, isso está errado. Isso não é certo, me enganaram. Tinha uma poderosa memória, o dom de discursar. Reconhecia que tinha uma memória muito boa, guardar as coisas facilmente. E embora ele confesse lá no início que ele detestava estudar grego, mas não significa que ele não tenha aprendido. Ele detestava. Aqui o dom de discursar em público ele tinha, e o incentivo da amizade. Então coisas que ele possuía, virtudes que ele possuía, tipo deleitar-se na verdade, odiar a mentira, receber o dom de guardar os ensinamentos de boa memória. Ele reconheceu que tinha um dom de discursar, ainda sendo criança, adolescente, em público, não tinha vergonha. E o incentivo da amizade, evitava a dor, entendeu? Ele evitava a dor, a baixeza, a ignorância, talvez em relação às outras pessoas. Numa criatura tão pequena, tipo assim, eu criança, isso tudo não era maravilhoso, não era admirável? Mas tudo são dádivas do meu Deus, eu reconheço isso. Interessante, né? Esse é um dom de discursar. Eu me lembro que, por exemplo, hoje eu sou com pastor, eu prego, olhando para as pessoas, não sinto nenhum problema, nenhuma timidez, né? Eu me lembro que na escola também tinha a oportunidade de apresentar trabalhos lá na frente, eu ia com desenvoltura, não sentia timidez nenhuma para estar na frente dos alunos, enquanto outras pessoas tinham muita dificuldade, se faltava passar mal, de maiar na frente dos outros, se escondia, não falava nada, tremia, gaguejava. Mas em relação a discursar, a falar isso diante das pessoas, eu sempre tive. Então ele também teve isso, ele reconhecia isso como um dom, né? De fato. Graças sejam dadas a ti, minha alegria, minha glória e minha confiança. Meu Deus, graças sejam dadas a ti por tuas dádivas, mas preserva-as em mim. Assim tu me preservarás, e os dons que me deste serão aumentados e aperfeiçoados. Eu mesmo estarei contigo, porque a própria existência eu recebi.
de ti. Aleluia. Então a gente termina aqui o livro 1. Próximo encontro, livro 2, ou capítulo 2 de Confissões de Agostinho. Ainda temos muitos vídeos, permitindo Deus, para nós fazermos ainda pela frente. Deus abençoe, dê o like, comente e até a próxima.